Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre reunião mediúnica. Hoje teremos a primeira parte sobre o dialogador. Há muito o que se falar, mas escolher um meio termo, né, ficou-me difícil. Então, como o nosso curso procura aprofundar um pouco, então resolvi fazer em duas aulas, sendo que na segunda aula nós abordaremos mais a parte do diálogo, né, sem entrarmos num curso específico. Bem, vamos aos nossos assuntos. Nossos objetivos são esses: conhecer o trabalho do dialogador, os requisitos para o exercício da função e a metodologia espírita para dialogar com os diferentes espíritos que se manifestam em uma reunião mediúnica. Lembramos aqui essa figura que vai nos acompanhar por mais algumas aulas sobre os participantes encarnados de um grupo mediúnico. O dirigente da reunião, o assunto de hoje, médiuns dialogadores ou esclarecedores, outrora chamados doutrinadores, falaremos sobre isso. Os médiuns ostensivos, que ainda falaremos, e os médiuns de apoio ou sustentação, dos quais já falamos na aula anterior. Aqui sempre é bom relembrar sobre o motivo dos espíritos virem a uma reunião mediúnica, né? E hoje é sobre o diálogo. Por que dialogar com os espíritos? Os espíritos, então, são atendidos no plano espiritual, sim, mas nem todos estão em condições de serem socorridos apenas pelos espíritos benfeitores, porque eles estão muito a uma parcela significativa que está muito próxima à vida material, da qual eles não conseguiram se afastar, eles não conseguem visualizar facilmente o socorro espiritual. Daí, como atende a muitas necessidades, inclusive da instrução dos encarnados, eles são trazidos para uma reunião mediúnica. Mas são muitos os objetivos para que exista a necessidade de um trabalho de intercâmbio com o mundo espiritual. Então, o contato com o médium, continuando aqui, os fazem sentir mais intensamente a ajuda doutrinária e vibracional destinada às suas necessidades. Tem espíritos que nem conseguem falar, não conseguem ouvir, não conseguem se mexer e etc. E a incorporação no médium ostensivo ajuda muito, até com as energias vitais do médium, né, do ectoplasma, da reunião. E o diálogo com o dialogador é importante para os que estão mais revoltados, os que estão em depressão, muito entristecidos, os que estão desesperados. Então, é um trabalho magnífico, esse do trabalho do dialogador e da necessidade de vir, então, os espíritos comparecerem a uma reunião mediúnica. Aqui colocamos esses diferentes termos utilizados, né? Médium é doutrinador, é esclarecedor, é evangelizador ou dialogador, como se deve chamar? Bem, Kardec não tinha um nome específico. Tá? André Luiz, no livro Desobsessão, psicografado por André Luiz mesmo, pelo médium Chico Xavier, ele usa a palavra médium esclarecedor. Durante um bom tempo, até hoje ainda no Espiritismo, ele é também chamado de doutrinador. Evangelizador é uma expressão que não pegou muito, né? E hoje é bastante usada a expressão dialogador. Para ser simples e objetivo sobre a função do doutrinador, o dialogador no grupo mediúnico, eu estou usando aqui a palavra doutrinador para ser fiel ao livro aí do Diálogo com as Sombras, do desencarnado já Hermínio Miranda. Num grupo mediúnico, chama-se doutrinador
a pessoa que tem a função de dialogar com os espíritos necessitados de ajuda e esclarecimento. Não custa lembrar que a nossa intenção com essas aulas é abranger as pessoas que também não conhecem a doutrina ou que estão entrando nela. E temos que falar em detalhes uma série de coisas. E aqui vem a explicação sobre a função do doutrinador. Mas Hermínio Miranda continua. Qualquer bom dicionário dirá que doutrinar é instruir em uma doutrina ou simplesmente ensinar. E aí ele conclui essa parte. E aqui já começamos a esbarrar nas dificuldades que a palavra doutrinador nos oferece no contexto da prática mediúnica. Aí vem o problema dos conceitos. Como ele diz aqui, a palavra doutrinar, ela tem entre os seus significados instruir uma doutrina ou ensinar. Mas também tem como sinônimo catequizar. Então, ficaria como se você impusesse uma doutrina, uma instrução específica para aquele espírito que comparece para o diálogo. Então, a palavra doutrinador foi deixando de ser usada em substituição à de dialogador. Também usam a palavra médium esclarecedor, que também não é muito própria. O dialogador é a mais adequada, como é a mais usada. Algumas casas espíritas adotam um ou outro termo, ou até o doutrinador continua, ou não adotam nenhum, ficam por conta de cada grupo mediúnico utilizar a palavra que bem entender. Vem aí esta outra colocação do livro ABC da Mediunidade, do médium Carlos Bacelli, ditado pelo espírito Odilon Fernandes, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Aliás, Odilon Fernandes, como espírito, tendo médium Carlos Bacelli, tem uma cepa de livros psicografados de excelência sobre mediunidade. Recomendo a compra. Então, nos diz lá o livro: o médium dialogador, outrora denominado doutrinador, veja que aqui já entra a nova terminologia, é aquele que presta aos espíritos sofredores os primeiros socorros nos serviços da enfermagem espiritual em uma reunião mediúnica. A minha intenção de ter colocado essas duas, vamos chamar de definições, é porque são muitas definições. Inclusive, há sim uma certa diferença entre a definição que os espíritos dão e definições que médiuns encarnados, dialogadores que conseguiram escrever livros também dão. Há um universo muito grande de definições. Mas eu procurei aqui colocar a primeira ali. A primeira, num grupo mediúnico, chama-se doutrinador a pessoa que tem a função de dialogar com os espíritos necessitados de ajuda e esclarecimento. Aí fica simples, dá para entender a finalidade da função de doutrinador. A segunda definição, ela já entra no aspecto evangelizador, né, de caridade. E a gente vai comentar sobre isso. Mas o importante, a ideia-chave que deve se ficar é esta palavra aqui: acolhimento. O doutrinador, o dialogador, é a pessoa do grupo mediúnico que acolhe. E o significado de acolhimento é muito mais amplo, né, do que essas duas definições que nós colocamos aqui. E a palavra acolhimento, no seu significado mais amplo, ela se aproxima muito da ideia do Evangelho segundo o Espiritismo. Veremos adiante. Então vejam, aqui vem mais uma outra colocação, é agora do filósofo espírita, já desencarnado há tempo, Herculano Pires, em sua obra Obsessão, o Passe e a Doutrinação. Vamos ler e comentar. Então ele usa ali a ideia da doutrinação e doutrinador. Diz-nos ele: é a técnica espírita de afastar os espíritos obsessores através do esclarecimento doutrinário. Nas religiões, recorria-se, eu ainda até digo, recorre-se,
porque isso ainda continua. Há métodos de expulsão por meio de preces, objetos sagrados, como crucifixos, relíquias, rosários, terços, medalhas, água benta, ameaças, xingamentos, né? Queima de incensos e outros ingredientes, pancadas na própria pessoa que está obsediada e torturas para afastar o espírito. As pesquisas espíritas levaram Kardec a instituir e praticar intensivamente a doutrinação, mas Kardec não falava no termo doutrinação, como forma persuasiva de esclarecimento do espírito obsessor e da sua vítima, o obsedado, através das sessões mediúnicas de desobsessão, para o espírito obsessor superar os conflitos do passado. Ele conclui: afastada a ideia terrorista do diabo, obsessor e obsedado são tratados com amor e compreensão, como criaturas humanas e não como algoz e vítima inocente. Foi um avanço bastante significativo o trabalho de Kardec, porque até hoje as religiões consideram que uma pessoa que esteja sob a influência poderosa de um espírito é chamada de possuído. E as religiões não veem que seja por um espírito que não seja um demônio, né? Aí recorre-se a todas essas fórmulas que aí estão citadas para afastar o demônio, né? E isso ainda continua em todas as religiões e por todo o planeta. E eu trago aqui para vocês uma reflexão que eu tenho, ainda tenho que estudar esse assunto. Está em cartaz esse filme, O Exorcista do Papa. Um filme muito bom, recomendo. Com Russell Crowe aí que está na tela, o ator do Gladiador, do primeiro Gladiador. E esse filme, ele usa como referência o trabalho de um padre chamado Gabriele Amorth, exorcista do Papa, né, exorcista do Vaticano, e que tem conta que ele fez mais de 1000 exorcismos. E por que eu estou trazendo isso aqui à reflexão? O espiritismo fora do Brasil é inexpressivo, como sabemos. Então, todo o procedimento, até mesmo no Brasil e em outras religiões, mas principalmente fora do Brasil, com todos aquelas fórmulas, utensílios, rezas, etc., para expulsar o que eles consideram demônio, não tem efeito? Será que o mundo espiritual, os benfeitores, né, não vão ajudar quem estiver, na linguagem, possuído a se curar? Isso requer, eu não sei a resposta, eu tenho que estudar, como falei, e deixo para vocês também essa reflexão. Agora vamos fazer um lembrete fundamental sobre o trabalho do dialogador, já visto em outras aulas. E esta imagem aqui que nós estamos vendo, uma mesa mediúnica, tem um dialogador conversando com um espírito que está incorporado numa médium, e com a mão na testa do dialogador tem um benfeitor espiritual, inspirando para o diálogo. Então, durante um diálogo, existem no mínimo 4 seres, 2 encarnados e 2 desencarnados. O dialogador, o médium ostensivo, no plano físico, o espírito incorporado e o benfeitor no plano espiritual. No mínimo 4, porque há ocasiões em que o espírito incorporado está sob a segurança de espíritos que estão encarregados dessa atividade para controlá-lo também, por ele estar muito desequilibrado ou ser um espírito muito poderoso. Voltando aqui a Herculano Pires, no livro Obsessão, o Passe e a Doutrinação, com a terminologia que ele usa, né? Ele nos diz assim: a doutrinação se dá impreterivelmente com a participação dos espíritos protetores. Orgulhoso e inútil e até mesmo prejudicial
será o doutrinador que se julgar capaz de doutrinar por si mesmo. Sua eficiência depende sempre de sua humildade, que lhe permite compreender a necessidade de ser auxiliado pelos espíritos bons. O doutrinador que não compreende esse princípio precisa de doutrinação e esclarecimento para alijar de seu espírito a vaidade e a pretensão. Só pode realmente doutrinar espíritos quem tiver amor e humildade. E ele conclui dizendo: é o próprio doutrinador que doutrina a si mesmo, doutrinando os outros. Como assim? Quando você estuda, se prepara, né, para dialogar com os espíritos e ainda recebe a inspiração dos benfeitores, o que você fala para os espíritos, você acaba se obrigando a praticar por coerência no seu dia a dia. Você não pode ser aquele faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não existe, não pode existir isso para o dialogador, porque haverá o dia que ele poderá ser desmascarado por um espírito que o acompanha e diz: você fala isso para mim, mas não faz. Como é que você quer ter moral de me dizer, de me ensinar, de me conduzir a uma mudança se você faz o que você diz para eu não fazer? Então, esse término aí do texto, dentre outras interpretações, tem esta. E agora nós vamos estudar, conhecer esse capítulo do livro Os Mensageiros, que está ligado ao slide anterior sobre a falta de humildade e até prepotência do dialogador, né? É interessante que eu lembrar que esse livro, Os Mensageiros, ele possui relatos de vários médiuns que falharam em suas tarefas doutrinárias. Outro fato interessante é que o capítulo tem por título Monteiro, o Doutrinador. E ainda há pouco eu falei que André Luiz, ele no livro Desobsessão, chama de médium esclarecedor, mas vai adotar a palavra doutrinador em toda a sua obra. Vamos lá então. Diz-nos Monteiro ao ser indagado por André Luiz. Confesso que experimentava certa volúpia na assistência aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas dissertações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros, condenava enfaticamente a mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero, no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos desencarnados em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-las com entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer. E aí, mais adiante, esse aqui é um recorte do capítulo mais adiante, diz-nos Monteiro: o apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. Há várias considerações sobre esse texto e sobre o seu contexto. André Luiz psicografou suas obras por volta da década de 50 do século passado. Então, esse capítulo em particular, né, ele trata de uma experiência, como todo o livro, né, Os Mensageiros, vividas por encarnados, muito anterior à obra de André Luiz. No início do século, talvez, onde a doutrina ainda estava se implantando, a doutrina espírita estava se implantando no Brasil, e aí, quem sabe, muita gente que lidava com os espíritos como doutrinador nas reuniões mediúnicas tinha um procedimento parecido com o de Monteiro, por achar que os espíritos eram terríveis, né? Principalmente como ele fala aqui dos obsessores, mas ele tem uma maneira muito
vamos dizer, messiânica, até próxima de uma crueldade para lidar com os espíritos. Isso tudo mudou depois que André Luiz publicou, psicografou suas obras, né? E hoje as psicografias vêm se avolumando e há uma metodologia muito diferente para lidar com os espíritos numa reunião mediúnica, felizmente. E aí no final ele mostra então o seu arrependimento e a sua consciência culpada lá na espiritualidade por ter agido da maneira que agiu. Requisitos para ser um dialogador. Olha, vocês vão ver em vários livros uma lista, às vezes, muito maior do que essas que eu coloquei apenas como exemplo. Tá? É para mostrar a vocês que cada obra, cada espírito, vai ter uma lista. O dialogador, assim como o dirigente de um grupo mediúnico, assim como o médium ostensivo, assim como cada integrante, enfim, de um grupo mediúnico, tem que estar próximo da perfeição conforme essas listas. Mas na realidade elas são listas que orientam o que a pessoa deve buscar, né? Aqui tem formação doutrinária sólida, com apoio nos livros da doutrina, familiaridade com o evangelho, autoridade moral, fé, amor, paciência, tato, humildade, destemor e prudência. E na outra tem autoridade fundamentada no exemplo, hábito de estudo e oração, dignidade e respeito para com todos, afeição sem privilégios, brandura e firmeza, sinceridade e entendimento, conversação construtiva. Essa segunda é da própria obra de Desobsessão, de André Luiz. Tudo isso é importante, mas nós vamos tratar mais detidamente sobre dois grandes tópicos. No livro Diálogos com as Sombras, também Hermínio Miranda destaca o seguinte: talvez o médium doutrinador, ele usa essa expressão, né, seja aquele que mais tenha necessidade de estudar e de aplicar a doutrina no seu dia a dia. Vamos ver o porquê. Aqui no caso de estudar, aqui eu cito, indico algumas obras específicas para quem quer estudar o diálogo, né? Então, obras para estudo permanente pelo dialogador. Você tem que estar, quem se propõe a ser dialogador, ele tem que estar estudando permanentemente. O Evangelho e as demais obras. Aqui estão as específicas, como eu citei, né? E ainda tem mais. O dialogador, ele tem que estudar um pouco de obras que sejam específicas também para diálogos. Aqui tem Rolomei, um grande psicólogo, né? A arte do aconselhamento psicológico. Não é que você tem que se tornar um psicólogo, não é isso. Vejam só o meu ponto de vista. Eu sou dialogador há 35 anos e é um trabalho de aprendizado permanente. Você tem que abrir a sua mente, o seu conhecimento para os problemas humanos. Conhecer os problemas humanos e encontrar uma forma de orientar pessoas que vêm até você com esses problemas. No caso, as pessoas serão os espíritos. Então, daí o maior tratado de psicologia e consolo, etc., que existe é o Evangelho segundo o Espiritismo, que o dialogador tem que conhecer, tem que estudar sempre. E, em cima de várias obras, o dialogador, ele tem que, como estudioso que tem que ser da parte emocional e psicológica das outras pessoas, ele tem que estudar construindo casos. Por exemplo, se aparecer um espírito que deseja fazer a vingança, o que eu tenho que falar com ele? Aí eu tenho que estudar. Então, esse é um caso. Eu vou buscar orientação onde? No Evangelho, né? Nesses outros livros. E eu tenho que entender a problemática da pessoa. Por que, que ela está procurando a vingança? Qual foi a grande perda, o grande sofrimento que ele teve? E eu tenho que me colocar no lugar dele, se eu quiser encontrar as palavras para dizer a ele. Nós vamos tratar mais disso adiante. Ainda como requisitos.
Aí nesse livro, Desobsessão, né, um livro muito bom, o autor nos diz, é um livro de um autor encarnado, né, e nos diz o seguinte: é de importância vital para quem se candidata a fazer parte de uma reunião mediúnica, em especial para os dialogadores, o conhecimento doutrinário e evangélico e a busca da vivência de seus ensinamentos no cotidiano. Não é preciso ser uma pessoa santificada, pois se assim fosse, não estaria aqui neste plano, mas espera-se a sua busca na sua transformação pessoal no bem, a fim de que tenha condições de conversar com os espíritos com autoridade moral. O esforço em tornar-se melhor na busca do autoaperfeiçoamento lhe dá condições morais para o diálogo com os espíritos. Então aqui eu vou me permitir o seguinte comentário. Esse é um grande calcanhar de Aquiles que nós temos, né? Somos espíritos em evolução, nós temos que ter o conhecimento doutrinário, mas o conhecimento doutrinário não é só essa expressão, é algo muito mais profundo. Não é saber o que, mas saber o como, né? Como é que ocorre uma comunicação, como é que o médium dá uma comunicação, como é que o espírito influi no médium, né? Como é que se realiza essa ligação, é, quais são as influências do médium na comunicação, e por aí vai, e por aí vai. Essa é uma parte. A outra do evangélico é o grande calcanhar de Aquiles. Porque nós, como é que você vai falar em autoridade moral? Você muitas vezes vai encontrar um espírito, muitas vezes, que vai dizer para você, mas quem é você para você me dar, dizer o que eu tenho que fazer? Você é um espírito, é um anjo? Ou outra expressão, quando é um espírito bem preparado, um obsessor bem preparado, e quer te desqualificar. E o que é que vai te garantir para manter o diálogo com a autoridade moral? É a famosa expressão do Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão é reconhecido pelos esforços que realiza para dominar suas más inclinações. Então, por isso que eu coloquei essa foto aí ao lado de uma pessoa construindo a si própria. Então, nós não estamos santificados, não somos, mas é inegável, né, que, pelo menos tem que ser assim, que estamos nos esforçando. Eu não estou no grau 10 de elevação moral, mas eu não estou no zero. Estou no 3, no 4, no 5, me esforçando para chegar lá. Por isso que eu também estou no grupo mediúnico, que vai me estimular a me melhorar. O trabalho aqui é uma imposição de consciência para eu me melhorar. Então, que isso não sirva de obstáculo para você dialogar com alguém. O que vai ser o teu melhor advogado é o teu esforço. É o trabalho na caridade, no bem ao próximo. Esses são os seus escudos de consciência e para os demais. Certo? E aqui, sobre esse assunto, Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 25, item 279, ele já nos fala o seguinte: ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam, porque há uma influência energética maior pela elevação da moral, contra quem só lhes opõe a energia da vontade. Diz um desses espíritos, Grifoneu, deixa-me com esses teus olhares de matamouros, que não vales mais do que eu. Vejam o que eu falei antes, né? Aí pode ser uma verdade ou pode ser uma desqualificação do espírito. Há quem se espante de que o nome de Deus, continua Kardec, invocado contra eles, nenhum efeito produza. A razão desse fato nos deu São Luís. Aqui tem um extrato dessa mensagem. O nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos quando proferido por quem possa, pelas suas virtudes, servir-se dele com autoridade moral. Que interessante, né? Então é isso que Deus e Jesus nos concede
com a sua compaixão e misericórdia, de exercermos essa atividade de intercâmbios, seja qual for a nossa função no grupo mediúnico, mas principalmente quem vai dialogar com os espíritos, né, para nos elevarmos, construirmos a nossa elevação. Não podemos cair na rotina e achar que isso é uma coisa de pouca importância, né? Não é, não é. É muito necessário nós trabalharmos para o bem nosso e de nossos semelhantes, para conquistarmos essa autoridade moral. E ainda na parte dos requisitos, sobre o estudo, o mesmo livro nos fala o seguinte: é preciso estudar para ter condições de obter conhecimentos para melhor desempenho. O dialogador encontrará espíritos muito esclarecidos, mas sem compromisso com o bem comum e com a busca da bondade em suas vidas. Percebendo que o dialogador dispõe de poucos recursos, aqueles espíritos conduzem a conversa para o intelectualismo, para a retórica, campos que dominam, e aí tentam desqualificar o dialogador. Não raro saem da conversa do jeito que entraram, por encontrarem um dialogador pouco preparado e sem recursos técnicos para conseguir melhores resultados. Então, o dialogador tem que ser um grande estudioso, tá? E não pode se inibir com isso, se achar despreparado para a função. Não é nada disso. Tem que ter o seu hábito de estudar, estuda o perfil dos espíritos que têm comparecido às reuniões, procure se aperfeiçoar. Está aí a foto de construção de si próprio. Eu falei que sou dialogador há 35 anos, 34, e temos que estar sempre estudando. Não sabemos tudo e vamos levar muitas existências para isso, né? Muitas vezes a gente falha também no diálogo. Isso faz parte também. E agora vamos tocar num assunto muito comum. Além do estudo, além do aperfeiçoamento moral, da reforma íntima, e nós abordamos isso também em slides anteriores, sobre o auxílio dos benfeitores espirituais no diálogo. Aqui já tratamos disso em aulas anteriores, mas vamos relembrar particularmente para esse caso do diálogo. O que é inspiração e o que é intuição? Estes são dois termos que têm a maior confusão nas obras espíritas. A maior confusão. Kardec, sobre intuição, no item 44 do Livro dos Médiuns, nos diz assim: é a aptidão de um médium para coisas que lhe são estranhas. Também tem frequentemente suas raízes nos conhecimentos que ele possui noutra existência e dos quais seu espírito conservou a intuição. Se, por exemplo, ele foi poeta ou músico, mais facilidade encontrará para assimilar o pensamento poético ou musical que um espírito queira fazê-lo expressar. A língua que ele hoje ignora pode ter-lhe sido familiar noutra existência, donde maior aptidão para escrever mediunicamente nessa língua. O que a gente vai tirar aqui desse texto é a primeira parte, e que, em síntese, é o seguinte: intuição é um aprendizado que você teve em outras existências. Tá? Então, você tem uma profissão, outras atividades, tem um problema a resolver, um desafio a enfrentar, e vem aquelas ideias que você não sabe nem de onde, uma facilidade para resolver aquilo. Isso é intuição. É uma bagagem que você traz de outras existências. E agora, inspiração. Nos apoiando ainda no Livro dos Médiuns, item 183, vejam a pergunta que Kardec faz aos espíritos: qual a causa primária da inspiração? E eles lhe respondem: o espírito que se comunica pelo pensamento. Em linguagem atual, a telepatia. Então, numa reunião mediúnica, que nós vimos nos slides passados, o benfeitor se comunica com o dialogador pela inspiração. Mas, como também falei, há uma troca dos termos, né? Parece uma bobagem falar disso, mas não é. Eu estou sendo inspirado. Porque há
tem que haver diferença porque nem tudo é inspiração. Tem intuição, sim, tem intuição. Sueli Caldas Schubert fala sobre uma coisa que ela considera aí muito importante num dialogador, que é a percepção. Você tem aquele estalo, uma observação detalhada na fala do espírito e percebe um detalhe na fala dele que vai motivar até o benfeitor te inspirar a aproveitar aquele detalhe que você percebeu. Então, essa capacidade de perceber, ela é intuitiva, você já traz ela. E tudo a gente desenvolve na vida, né? Então, continuando aqui, ó, após ter conectado com o espírito através do acolhimento e da escuta, a inspiração vai orientá-lo de como conduzir o diálogo proveitoso para ambos. Com a experiência, irá perceber as ideias que lhe chegam, quadros mentais da situação, que desvendam o que o espírito passou e etc. Isso ajudará a direcionar as perguntas ou sugestões que possa fazer ao desencarnado. Então, com a experiência, o dialogador consegue perceber as ideias que chegam. No início, você, dialogador, vai viver aquele mesmo problema que o médium ostensivo, do animismo, a dúvida, isso é meu ou não é meu? Se você ficar preso a isso, você não desenvolve a inspiração. Você tem que deixar fluir e, no final da reunião, comentando com o médium com quem você dialogou, o espírito que veio por aquele médium, você pergunta como é que o espírito saiu, como é que se a sua intervenção foi correta ou não, e você vai se aperfeiçoando. Se você ficar no eterno dilema, pronto. E não pode ter medo de errar. Você pode cometer um equívoco e realmente ser um animismo seu, achar que é uma coisa e não é. Mas isso nós não vamos acertar sempre. Nós temos que acertar muito mais do que errarmos. Isso sim. E tem outra coisa também. Como nós vimos, lembrando, o médium dialogador, ele está sendo inspirado pelo benfeitor e haverá momentos que você estará mediunizado, tenha absoluta certeza disso. Que você vai falar sem ter pensado. Você fala uma coisa que você sequer teve tempo de passar pela inspiração. E depois você fica pensando, nossa, como é que eu falei isso? Da onde que veio isso? Você estava mediunizado. Tá? Nos diferentes graus de transe, ali naquele momento, você estava tão associado ao benfeitor espiritual que você cortou caminho, vamos dizer assim. Eu gosto de usar essa figura da roleta do cassino, onde, por comparação minha, cada número desse representa um estudo que você fez, uma preparação, conhecimento doutrinário, um conhecimento específico para tratar dos sofrimentos das pessoas. E aí reforça. O dialogador precisa aumentar seu conhecimento para que os benfeitores disponham de recursos intelectuais no seu cérebro e assim transmitir com mais facilidade as suas sugestões. Isso aqui eu gosto de mencionar porque você vai ouvir comumente: ah, você não se preocupa que o benfeitor vai te inspirar para você falar as coisas. Não é assim que funciona, tá? Como se o benfeitor, você fosse incorporar o benfeitor. Não é isso. Então, eu entendo assim. O benfeitor, como ele diz aqui, ó, os benfeitores dispõem de recursos intelectuais no seu cérebro. Os recursos são esses números que eu me preparei. O que os benfeitores vão me intuir, olha eu errando o termo, me inspirar, é sobre a percepção que eu me referi anteriormente, uma imagem que eu vejo projetar na minha mente, uma sensação. Para isso eu tenho que estar preparado para entender o que vem. Na aula seguinte, nós vamos comentar mais sobre isso. E aqui no livro Esclarecendo os Desencarnados, de Humberto Ferreira, que é um livro de um encarnado, dialogador, um grande dialogador de Goiás, ele diz isso: o dialogador precisa mais da inspiração, né, da telepatia, do que da evidência. E é pura verdade. Eu vou repetir: eu tenho algumas décadas de dialogador
E no início, né, bem no início, eu sempre me questionava, nossa, como é que eu vou ser dialogador se eu não sou vidente? E as pessoas que eu conhecia na casa espírita que eu frequentava, que eram dialogadores, todos eram videntes. E eu fui aprendendo que não era importante ter a vidência. Não é importante mesmo. O que o dialogador precisa ser sempre, vamos dizer, cartesiano, um raciocínio lógico, amoroso e buscar melhorar-se para facilitar a inspiração. Vamos conversar mais sobre isso na aula seguinte, né? E aqui terminamos esta nossa primeira aula. Aproveitei essa citação também do livro Esclarecendo os Desencarnados, do Humberto Ferreira. A tarefa do dialogador é uma das mais belas tarefas de uma reunião mediúnica. E a imagem de São Francisco é para lembrar, junto com essas mãos estendidas, que pedem socorro e aquela que estende o socorro, a oração que ele nos deixou, né? Ó Mestre, fazei-me um instrumento da vossa vontade. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Eu tenho usado essa oração, eu não falei toda ela aqui, né? Como meu guia sobre a minha tarefa. E eu peço um serviço e tenho que me habilitar para ele. É o que nós tínhamos que comentar nessa nossa primeira aula e eu os encontro novamente na aula seguinte. Até lá, então.